Parashá que lemos essa semana, Parshat Acharei, nos traz um versículo que diz, uma ordem divina, Ushmartem et mishmarti. Guardem os meus preceitos. Mas a palavra mishmarti é do mesmo verbo que ushmartem. Ushmartem significa guardar, proteger. Lishmor, guardar. Et mishmarti, os meus decretos protetores, por assim dizer. O que significa ushmartem et mishmarti? Por que a Torá usa aqui a mesma linguagem duas vezes, de forma repetitiva? Aprendem os nossos sábios daqui uma lição importante, que isso na verdade é um comando divino, é até uma instrução para os nossos sábios de Asu mishmeret le mishmarti. Façam uma cerca de proteção para as minhas leis. Ou seja, Deus aqui está ordenando os sábios não somente zelar pelo cumprimento das mitzvot de toda a comunidade, de todo o povo de Israel, mas também assegurar esse cumprimento. E de que forma isso pode ser assegurado? Fazendo cercas de proteção em torno da observância das mitzvot. Então, por isso diz o Passuco, versículo, Shmartem et mishmarti, guardem e protejam os meus preceitos. O que significa? Assum mishmeret le mishmarti. Façam uma cerca de proteção, ou seja, não só assegurem que eles sejam cumpridos, mas para garantir que sejam cumpridos, então criem uma cerca de proteção. E existe uma expressão famosa entre os nossos sábios, que é melhor e é preferível guardar, se proteger de 100 portões de permissão, 100 portões permitidos, para não chegar e se aproximar a um portão proibitivo. Ou seja, para não chegar perto do fogo, ou muito perto do fogo, para não correr o risco de se queimar, é melhor às vezes evitar 100 portões ao redor que parecem inofensivos, mas que talvez um ou outro deles possam levar essa proximidade do fogo e fazer com que a pessoa acabe se queimando. Então os nossos sábios diziam que é melhor se abster de 100 portões permitidos para não cair em um portão proibitivo e ruim, maléfico. Isso, diz o Rebbe para nós, é até uma resposta para vários que questionam: puxa, mas por que nós temos tantos decretos rabínicos? Por que nós temos tantas humrot? Por que ao passar dos tempos, surgiram tantos rigores na observância das mitzvot, dos preceitos? Mas daqui nos diz o Rebbe, nós vemos que nós temos uma instrução divina na própria Torá, que ela coloca os nossos mestres, nossos líderes espirituais nessa posição, até pedindo e exigindo deles que eles criem essas cercas de proteção. Ou seja, que observando a tendência das pessoas, ou às vezes a fragilidade das pessoas, ou o ponto fraco das gerações, etc., então que eles tomem as providências para afastar a pessoa da prática do mal. Nós devemos saber que todas essas mitzvot, tanto aquelas originárias na Torá, como aquelas instruções dos sábios, que elas visam preservar e assegurar o cumprimento dos preceitos bíblicos, kulam miro echad nitanu, todas foram dadas pelo mesmo pastor, ou seja, todas vêm da mesma fonte e origem, que é de Deus, ou seja, todas takanot, todas coisas instituídas pelos nossos sábios, ou mesmo quando eles nos disseram, santifique-se mesmo naquilo que é permitido, etc., tudo isso, na verdade, visa preservar a pessoa, para guardar as mitzvot. Ou seja, os nossos sábios, eles conheciam as fraquezas de cada geração, de cada pessoa, e sabiam que, às vezes, certas mitzvot estavam correndo mais risco na sua observância, por isso instituíram isso para o nosso bem, para o nosso favor, e seguindo também a instrução divina. Essa deve ser a nossa visão, o nosso enfoque em relação a todas essas cercas de preservação que os nossos sábios estabeleceram.
Shavua Tov, uma ótima semana a todos.